O pessoal fala muito dos Simpsons, mas quem previu o que ia acontecer no Brasil de verdade foi um desenho do Batman. Conheço o novo promotor público. O Charada! E o novo chefe de segurança de Gotham City. Concedida. O Pinguim? Santa cidade do crime. Eu não vou mais tolerar isso. E nem eu. Eu condeno os 4 a 30 dias na cadeia. Podem levá-los. Parece loucura, mas é o que está acontecendo. Lula e sua quadrilha estão querendo tomar o controle das forças policiais no Brasil. E quem está agitando os pompons, pulando e dançando a favor é a Natuza Neri. Depois de 4 meses parada no governo, a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública foi apresentada nesta quinta-feira pelo presidente Stalinácio e pelo ministro da Injustiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski, a governadores e vice-governadores das 27 unidades da federação. A reunião foi realizada no Palácio do Planalto. Com a PEC, o governo quer tentar minimizar os problemas de segurança pública, uma das áreas com pior avaliação na gestão petista. A medida é vista com desconfiança por parte dos governadores, com razão, que receiam que a proposta enfraqueça o controle dos gestores estaduais sobre as forças de segurança. O ponto central da PEC é incluir na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, a exemplo do que ocorre com o Sistema Único de Saúde, o SUS, que dá tão certo. Com isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública poderia emitir diretrizes para o sistema para serem seguidas por todos os entes, incluindo orientações acerca do sistema prisional, padronização de protocolos e dados estatísticos, entre outros pontos. Stalinácio chamou todos os governadores para a reunião e nem todos foram. Tarcísio e Caiado foram, mas criticaram a PEC. Tarcísio disse que a PEC não resolve nada. Tem alguns pontos que nos causam preocupação, realmente tem algum trecho da PEC que nos dá a entender que há sim uma interferência na autonomia dos estados, né, principalmente na questão da modificação do artigo 21, isso é perigoso, uma coisa com a qual os governadores obviamente não vão concordar. Agora, a iniciativa de integrar é importante, a gente precisa de cooperação para combater o crime organizado. Tem várias iniciativas no Congresso que já estão em andamento e a gente tem que se valer dessas iniciativas. Assim como Tarcísio, Caiado disse que a PEC retira dos estados autonomia para atuar em segurança pública. Esta PEC, ela vai comprometer enormemente, ainda mais, a autonomia dos entes federados, tá certo? São diretrizes e normas gerais vinculantes, o que revoga até o pouco que nós temos, que se chama uma legislação concorrente para opinarmos sobre alguns assuntos muito restritos e que agora esta proposta ela já retira dos estados. Ele deu uma escovada linda no Lula e lembrou que, sob sua gestão, medidas eficazes foram implementadas em Goiás. É verdade, lá o latrocínio caiu 57%, o homicídio caiu 11,5% e os roubos a residências e veículos caíram cerca de 35%. E o Bebum, como não tem argumento, respondeu com deboche. E a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. É como sempre disse o Olavo de Carvalho, deboche é argumento de...
Depois da reunião, Caiado rebateu a ironia de Lula, afirmando que o tema é sério e não deve ser tratado com sarcasmo. Que é inadmissível qualquer invasão, tá certo, nas posições que os estados têm em termos de poder da sua polícia civil, da sua polícia militar, da sua polícia penal, tá certo, que realmente são as estruturas que sustentam a segurança neste país, com a total parceria com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Agora, retirar prerrogativas dos estados e concentrar prerrogativas da União, isso é inaceitável, inadmissível e, sem dúvida alguma, esse projeto que foi, de uma certa maneira, tá certo, eu como governador fiquei sabendo por vocês, pela mídia. Eu vou discutir um assunto que eu não sequer soube do assunto. Então, quer dizer, eu acho que ao se discutir uma matéria como essa, deveria passar por uma análise detalhada antes de vir por uma reunião mais ampla. Agora, se o Caiado e o Tarcísio irritaram Lula ao sacar logo de cara o plano do Larápio e sua gangue, as secretárias do Lula ficaram irritadas mesmo foi com os governadores da extrema-direita que ousaram não comparecer à reunião. Jorginho Melo, de Santa Catarina, Zema, de Minas Gerais e Ratinho Júnior, do Paraná. A comentarista da Globo News e pet da Janja Chatuza, digo, Natuza Neri, fez carinha de indignada. Uma reunião para tratar de combate ao crime organizado, que não seja uma reunião de pirotecnia política e não foi, os governadores são obrigados a ir. É absurdo que eles não tenham ido. E os 3 que não foram governadores que têm uma forte base de extrema-direita. O governador de Santa Catarina, o governador do Paraná e o governador de Minas Gerais. Isso é um absurdo, porque quem está perdendo é o cidadão que mora nesses 3 estados. Ah, mas Natuza, o governo está tentando passar... Mas você tem que ir para negociar, inclusive pelos seus eleitores e pelos eleitores dos outros candidatos que disputaram com você o governo do estado. Como assim? Você não vai porque você faz um muxoxo e não vai numa reunião com o presidente da República, ministro da Justiça, para discutir uma proposta de emenda à Constituição que vai permitir que o Brasil combata melhor, de maneira mais eficiente, o crime organizado, que está em todos os lugares. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também tem uma forte base de direita e de ultraconservadores, ele foi. Sabe por que ele foi? Porque ele entende o tamanho do problema. Porque ele está lá em benefício de quem mora no estado, de quem vive no estado. Porque aqui, como você dizia enquanto os repórteres davam a notícia para a gente, já tem, o crime organizado está se legalizando, já faz tempo. São donos de empreendimentos imobiliários, donos de postos de gasolina e por aí vai. E aí o governador Ratinho Júnior, Romeu Zema e o Jorginho Melo acham que não devem ir para uma reunião com o governo federal. Então é absurdo, independentemente de qualquer compromisso com o texto, que eles não precisam ter compromisso com o texto, mas compromisso com a ideia de se combater mais e melhor o crime organizado, sim. Em primeiro lugar, só uma observação curiosa. Quando o cara ganha a eleição, ele é centro. Quando ele não faz o que a Globo quer, ele é extrema-direita. Engraçado, né? Chatuza e seus coleguinhas estão, basicamente, aplaudindo a tentativa de criação de uma Guarda Nacional Bolivariana. Centralizar a segurança abre precedentes perigosos. Lula nunca escondeu querer criar uma força nacional no estilo bolivariano ou iraniano, e a centralização de segurança pública seria um meio caminho andado. Eu defendi a criação da Guarda Nacional, aquilo foi uma proposta minha. Eu queria criar uma coisa forte, uma coisa poderosa de fazer aquelas intervenções que a gente vê em filme americano de policial, sabe? Então, nós não conseguimos criar. E vamos falar o óbvio. Dá para levar a sério uma reunião sobre combate ao crime convocada por um ladrão? Dá para confiar que o partido mais envolvido em escândalos de corrupção e que mais atua para proteger criminosos quer mesmo combater o crime?
Não dá para discutir segurança pública com quem defende desarmar a polícia, soltar presos e liberar as drogas. Basta ver como está a criminalidade nos estados governados pelo PT, para entender se eles têm alguma ideia que funciona. Por que o Lula não fez deboche com a Bahia, por exemplo? Como é que o povo de Santa Catarina está perdendo se Santa Catarina é o estado com maior qualidade de vida para se viver, o mais seguro e o que cresce acima da média nacional? Tudo isso sendo menosprezado pelo governo e chamado de tudo que é coisa como fascista, machista, racista pela militância que apoia o Lula. Não tem lógica, Chatuza. Os jornalistas cariocas da Globo News, como a Chatuza, precisam se esconder nos condomínios fechados e prédios de luxo e ficam tão isolados na bolha deles que ignoram os fatos e os dados desses estados de extrema direita. Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Paraná são 4 dos 7 estados mais seguros do Brasil. São Paulo está combatendo com sucesso o crime organizado e impondo várias derrotas ao PCC. Participar desse esquema vigarista que o Lula e a Globo News defendem tem mais chance de prejudicar o que funciona do que ajudar. E mais, Lula quer criar uma Guarda Nacional Bolivariana, uma polícia política, com a desculpa de que as polícias, na mão dos estados, não são eficientes. Só que o problema não é a polícia, nunca foi. A polícia prende alguém com 10 toneladas de drogas e no outro dia algum juiz esquerdista manda soltar um indivíduo. O problema está no judiciário e não na polícia ou nos governadores. Eu nunca vi a Globo News criticar isso. Também não vi a Chatuza bravinha assim quando o STF proibiu ações policiais nos morros do Rio de Janeiro. Lula e sua corja estão mentindo como sempre. O que querem, na realidade, é a criação de uma polícia política. É mais um passo meticulosamente planejado para submeter as Forças Armadas de Segurança Pública a um comando único de Brasília, a Força Bolivariana do Bananil. Sabem que as PMs estaduais são a única defesa contra futuras investidas da PF e dos pintores de meio fio. O crime organizado coloca um criminoso na presidência e depois esse presidente quer centralizar e controlar toda a polícia do país para lutar contra o crime organizado. Tá bem óbvio o plano. E se parece muito com o plano do Coringa, no desenho do Batman. Cooptar as forças de segurança, centralizando nas mãos do Executivo Nacional, já existe em Cuba, Venezuela, Rússia, Coreia do Norte e China. Tem método. Parabéns, governadores Jorginho Melo, Ratinho Júnior e Zema pela decisão de não ir na reunião marcada pelo ladrão para discutir propostas contra o crime organizado. O povo de seus estados se sente muito bem representado por vocês. Lula quer transformar o Brasil numa Gotham City. E o pior, sem o Batman. Eu temo que em 30 dias não vá sobrar nada de Gotham City. E é claro que vão roubar a cidade inteira. A coisa vai mal, de fato muito mal. Com todos os nossos amigos na prisão e todos os inimigos governando a cidade. Fiquem ligados para a excitante conclusão de O Coringa na Prefeitura. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.